Dia, crianças, vamos hoje de correção no nosso livro de história. Vamos iniciar na página 119 e página 120. Então, vamos lá conferindo onde você confundiu, apague e corrija, tá? Vamos lá, primeira. 119 e 120, né? 119. Organize os números em ordem crescente, em ordem decrescente, desculpa, do maior para o menor. E encontre o nome de 2 países que invadiram o Brasil na época, né, colonial. Então, nós vamos formar o primeiro país, Holanda, com H maiúsculo, e o segundo, França, com F maiúsculo. Segundo, assinale as alternativas corretas. Nós vamos assinalar. Os franceses desembarcaram no litoral da América em busca do pau-brasil? Correto. Próxima. Estácio de Sá foi considerado o grande líder dos portugueses na luta para expulsar os franceses das terras brasileiras. Assinala. Depois nós temos, em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região. Então, nós vamos ter aí a primeira, depois a quarta e a quinta, que são alternativas corretas. Terceira, o que é? Cidade invadida pelos holandeses em 1624. Qual foi a cidade? Salvador. Primeira. Depois, B. Capitania escolhida pelos holandeses porque era muito rica e tinha uma grande produção de cana-de-açúcar. Foi Pernambuco. P maiúsculo, viu? Pernambuco. E a letra A, Salvador, S maiúsculo, nome de cidades. Vamos à nossa próxima atividade. Né? O que foi a insurreição pernambucana? Foi o quê? Foi uma luta dos colonos contra os holandeses. Foi uma luta, então, colonos pernambucanos contra holandeses. Corrige direitinho. Quinta, faça a correspondência. 1. Capitania invadida pelos holandeses. 2. Maurício de Nassau. 3. Batalha dos Guararapes. E 4. Felipe II. Então, nós vamos colocar o quê? O 3. Combate definitivo em que os holandeses voltaram para o seu país, que é a Batalha dos Guararapes. Rei da Espanha que assumiu o poder após a morte do filho do rei de Portugal, Felipe II, é o 4. Bahia e Pernambuco. Capitanias invadidas pelos holandeses, tá bom? E o 2, alemão a serviço da Holanda, que se tornou governador de Pernambuco. Foi quem? Maurício de Nassau. Sexta, o que aconteceu quando os holandeses deixaram Pernambuco? O que foi? Os holandeses eles levaram mudas de cana-de-açúcar e produziram o açúcar no Caribe para vender na Europa. E isso veio trazer para nós aqui no Brasil a decadência, né, do açúcar português, né, da cana-de-açúcar aqui, porque agora a Holanda estava produzindo lá e aí tinha concorrência com a gente. Agora a Europa não ia mais comprar o nosso açúcar, já que ela já tinha para comprar da Holanda, certo? Nós continuamos ainda com o nosso livrinho de história, só que agora na página 126, 123 a 125, para também realizarmos a correção da atividade, tá bom? Vamos lá, conferindo. A primeira questão, escreva o motivo pelo qual o açúcar começou a entrar em decadência no Brasil. Então, qual foi o motivo? Porque a Holanda começou a fazer concorrência ao açúcar português com o açúcar vindo das Antilhas. Então, confira direitinho, a Holanda agora começou a produzir o açúcar. Então, coloque a resposta aí com letra maiúscula, Holanda é nome de país, com H maiúsculo, Antilhas também. Segunda, quem encontrou o ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais? Quem foi? Os bandeirantes de São Paulo. São Paulo, letra maiúscula, é nome de estado. Terceira, faça a correspondência. Tipos de atividade nos quais os escravos passavam a trabalhar. Era o quê? Fabricação de artesanato e venda ambulante. Orgulho português é o quê? Cobrava imposto muito alto aos mineradores. O governo português, né? Orgulho não, desculpa. O governo português cobrava imposto muito alto aos mineradores. Por isso que tinha os conflitos, as revoltas, né, no período de exploração do ouro nas regiões. E os escravos, nós vamos ter o que? Sofriam maus tratos e ficavam doentes com frequência, porque eram altamente explorados pelos portugueses para trabalhar nas minas de ouro, na cana-de-açúcar, tá bom? Os trabalhos eram realizados por ele. Quarta questão. Sabendo que as primeiras pessoas a se instalarem na região encontraram sem qualquer estrutura, pois não havia moradias, alimentos ou remédios, que comentários você faz a respeito dessa situação? É uma resposta pessoal. Então, as primeiras pessoas, quando chegaram, claro, elas não tinham, né? Então, com certeza, foi muito difícil esse primeiro período, né, de colonização, a questão de adaptação. Então, uma respostinha pessoal.
Aí aqui nós temos letra, nós vamos assinalar com X a resposta correta. Letra A, quem fazia a extração do ouro? Quem eram? Os escravos, muito bem. B, os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como negros de ganho. Sexta, quais as atividades os escravos negros exerciam? Nós vamos assinalar serviços domésticos, artesanato, vendas ambulantes e mineração. Então, confira. Sétima, troque o código pela letra correspondente e descubra o nome do documento que o escravo podia comprar e que garantiria sua liberdade na época da mineração. Qual foi? A carta de alforria. Era um documento que o escravo podia comprar e que ele agora iria ser liberto. Certo? Então, confira direitinho. Sexta, observe as cenas que mostram o que aconteceu depois que o ouro dos rios acabavam, né? E escreva a explicação. Quando o ouro acabava, os negros passavam a extrair ouro das encostas dos morros. Tá vendo aí na primeira imagem, eles carregando. Iam lá para encosta do morro e começava a cavar, procurar o ouro, quando o ouro tinha acabado lá no rio. Eram muito maltratados, porque ficavam o tempo todo dentro da água quando estavam procurando ouro nos rios, né? A segunda imagem, também, os negros passaram a extrair ouro das galerias subterrâneas, como você tá vendo. Então, confira aí a sua oitava questão. Na nona, observe as imagens e pesquise onde o ouro das regiões das minas foi encontrado, né? Registrando sua opinião sobre esse fato. Onde foi? Então, é uma resposta pessoal, mas aí você tá vendo que eles eram colocados muito aonde? Nas igrejas. Então, o ouro nessa época que eles eram encontrados nas regiões das minas, eram muito colocados o quê? Nas igrejas, nos altares das igrejas católicas, viu? Porque naquela época nós tínhamos muita questão, Portugal era um país muito católico. Então, como você tá vendo aí na igreja de São Francisco, né, em Salvador, Mosteiro de São Bento, em Olinda, que fica em Pernambuco, Capela de Ordem Franciscana, né, também em Recife, Pernambuco. Então, o ouro era colocado muito nos altares das igrejas, nos sacrários, tá bom? Então, você podem estar arrumando aí. Então, a tia ama o seu capricho e espero que vocês realmente estejam corrigindo a atividade. É muito importante, porque vai muito lhe ajudar na compreensão do conteúdo para fazer uma ótima avaliação.